Em muito lugar, mostram coisas para simplificar o funcionamento do motor, que são coisas erradas. Por exemplo, nesse vídeo aqui, ó, quando que seria o ideal empurrar esse pistão para baixo? Primeiro ponto, o que é a centelha? Vamos começar do zero. Eu sei que tem um monte de gente aqui que já sabe as coisas, só que é o seguinte, meu objetivo aqui é ajudar quem está começando do zero, então a gente vai começar do zero, beleza? O que é a centelha? O que é a ignição? E por que precisa ter uma centelha? Galera, se alguém não sabe, a centelha é o que começa a combustão. No motor ciclo Otto, que não é do ciclo diesel, por exemplo, você tem a vela e você tem a centelha. É ela que começa a combustão, a famosa faísca, beleza? E o que acontece? Uma injeção eletrônica, como essa aqui, ou como qualquer outra injeção eletrônica, elas começaram para fazer só a injeção, por isso que chama injeção, só a injeção de combustível, mas hoje em dia elas fazem muito mais do que isso, faz até câmbio automático. Mas a injeção mais básica hoje em dia, programável, ela faz o controle e gerenciamento de duas coisas, combustível e ignição, tá? A ignição, que nem a gente falou, ela é responsável por começar a combustão. Um negócio que também não tem nada a ver com eletrônica praticamente, que é só motor, é essa definição de ponto morto inferior e ponto morto superior. Basicamente, são duas posições do pistão. Vocês já ouviram falar disso? Então, a gente tem o ponto morto inferior, tá? Que é a posição mais baixa que o pistão atinge ali durante o curso, e o ponto morto superior, que é esse aqui, que é quando o pistão está no ponto mais alto, beleza? Definido isso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando que acontece a ignição? Quando a ignição deve ocorrer? Porque assim, se a injeção programável ela é responsável por comandar a centelha, eu quero entender quando que a injeção deve mandar, cara, dá a centelha aí. Quando que tem que ter a centelha na vela? Então, eu vou falar o seguinte, por que essa pergunta é muito importante? Quem falou PMS errou, tá? E se você falou PMS, preste atenção por que você errou. É muito comum as pessoas pensarem, cara, tem que dar a centelha nesse momento aqui, quando o pistão tá lá em cima, tá? E eu vou falar por que não é. Uma das aulas passadas, eu dei uma analogia que a galera curtiu bastante, para simplificar por que não é no ponto morto superior que dá a centelha. E eu dei a analogia do portão elétrico. Pessoal, pensa no seguinte, você tá vindo com o seu carro, andando, e você vai entrar na sua garagem. Quando que você abre o portão? Você abre o portão antes. Por quê? Porque leva um tempo o portão abrir para você conseguir entrar com o carro. O que vai acontecer se você tiver com o carro entrando e você apertar o botão? Cara, vai dar cagada, você vai bater no portão. Por quê? Porque leva um tempo o portão abrir, beleza? A combustão é a mesma ideia, galera. Muita gente acha, olha só, por que eu não uso o termo explosão? Ó, vocês nunca vão ver eu falando explosão, tá? Por quê? Quando a gente fala em explosão, dá a ideia de um negócio descontrolado. Dá a ideia que é um negócio assim, ó. Dá a ideia que é um negócio instantâneo, certo? E eu não gosto de deixar parecer isso. Por que eu quero dizer isso? Porque assim como leva um tempo para o portão da sua casa abrir quando você aperta o botão, se você tem um portão eletrônico, leva um tempo também para acontecer toda a combustão. Não é assim, deu centelha, queimou tudo. Saca só, não é assim. Deu a centelha, queimou tudo. Vai entrar ar lá para dentro, vai entrar combustível, vai fechar a válvula de admissão e depois que der a centelha, vai levar um tempo para toda aquela mistura de ar combustível queimar. Faz sentido, galera? É que nem um portão abrindo. Cara, as coisas não acontecem instantaneamente, beleza? Então, esse é o primeiro tópico que eu queria deixar claro para vocês. A ignição não acontece no ponto morto superior. E a resposta é a seguinte, porque a combustão ela não é instantânea, não é assim, cara, deu centelha, queimou, beleza? Faz sentido aí ou não? Então, primeiro ponto, não é no ponto morto superior que acontece a centelha. Então, quando a ignição deve ocorrer? Essa é uma pergunta que tem diversas respostas. A resposta certa é a seguinte, depende. Agora a gente vai entender por que depende, tá? Acompanha comigo o seguinte, por que isso causa uma confusão na galera? Deixa eu tentar mostrar para vocês. Eu procurei aqui, galera, olha só, tem muitos, eu vou mostrar para vocês aqui, ó,
um vídeo do YouTube, não é um vídeo meu, é um vídeo em inglês, mas tem aqui um desenhinho, tá? O que acontece? Em muito lugar mostram coisas para simplificar o funcionamento do motor, que são coisas erradas. Por exemplo, nesse vídeo aqui, ó, dá a entender que a válvula de admissão abre quando o pistão está no ponto morto superior. Olha aí, ó. Dá a entender aqui, ó, ele fala aqui, ó, que a válvula abriu e daí depois desce. Dá a entender que a válvula de admissão abre quando o pistão está no ponto morto superior. Na verdade, não é isso, tá? Ó, depois dá a entender que ela fecha quando está lá embaixo. Não é isso. E outra aqui, ó. Aqui ele fala inclusive, tipo, que a centelha dá quando o pistão está no ponto morto superior. Vocês vão ver em muitos vídeos isso aqui, tá? Por isso que muita gente acha que é assim, mas não é, tá? Não é. Inclusive, é o seguinte, um dos objetivos, quando a gente vai calibrar isso aqui, é a gente descobrir o momento certo da ignição, beleza? O momento ideal para aquela condição. Deixando claro que não é no ponto morto superior, eu quero mostrar para vocês esse cara aqui, ó, tá? O distribuidor. Tá aqui, eu peguei uma fotinho na internet, tá aqui ele, ó, beleza? Para quem nunca viu. E esse aqui é um desenho que eu peguei na internet também, não fui eu que fiz, que mostra um distribuidor dos mais antigos com o avanço centrífugo. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas basicamente é o seguinte, ó. Vou fazer um desenho aqui para vocês, ó. Então, a gente tem aqui, ó, essas molinhas, tá vendo? E esses contrapesos aqui, ó, beleza? E o que acontece? Conforme o distribuidor vai girando, isso aqui ele gira assim, né, ó, fica girando assim. Conforme aumenta a rotação, esses contrapesos vão se distanciando, ó. Isso aqui em baixa rotação e aqui em alta rotação. E o que acontece? Está escrito aqui, galera. Olha só, ó. Na sua posição de repouso, os contrapesos não alteram a ignição. Ao afastarem-se os contrapesos, avança a ignição. Perfeito? Então, o avanço centrífugo de um distribuidor funciona assim. Conforme você tem mais RPM, conforme o seu RPM aumenta, o que você tem? Um aumento do seu avanço. O que é aumentar o avanço? O que é avançar a ignição? É você fazer com que a ignição ocorra cada vez antes do ponto morto superior, tá? Então, quando você avança, o que significa? Que você dá a centelha antes. Tá claro isso? Então, voltando aqui, ó, olha como entender como o motor funciona clareia quando a gente vai para a injeção eletrônica. Quando a gente está falando de RPM e avanço, conforme o RPM cresce, aumenta o avanço no distribuidor, beleza? No distribuidor, a gente não tem outra opção. Cara, em relação ao RPM, aumentou o RPM, dá mais avanço. Eu não estou dizendo que isso é sempre verdade, isso vai ser sempre melhor, tá? Mas um distribuidor funciona assim. Por isso que eu digo, existe uma tendência de que conforme você aumenta o RPM, você precise começar a combustão antes, dar a centelha antes, perfeito? Repetindo a história do portão elétrico da sua casa. O lance da ignição é a gente começar a combustão na hora certa. Pensa comigo, o que eu quero dizer começar a combustão na hora certa? O que acontece? A gente sabe que conforme o motor está funcionando, o nosso virabrequim ele está girando, perfeito? E o pistão ele vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Pensa comigo o seguinte, o que a combustão faz? A combustão, basicamente, o objetivo dela é liberar energia para aumentar a pressão lá dentro da câmara de combustão e fazer o quê? Empurrar o pistão para baixo, beleza? É isso que vai gerar o torque. Você tem a combustão, o pistão está lá em cima, sobe um monte a pressão ali e isso empurra o pistão para baixo. Agora pensa comigo, quando que seria o ideal empurrar esse pistão para baixo? Primeira coisa que eu falo já é a seguinte, se o pistão tivesse aqui, ó, quase, ele está descendo e está quase no ponto morto inferior, ele está aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Será que é um momento bom da combustão liberar energia para empurrar o pistão? Não é, né, pessoal? Qual que é o objetivo da combustão? Aumentar a pressão na câmara de combustão na hora ideal, no momento ideal. O que eu quero dizer com momento? É só você pensar nesse exemplo, cara. Se o pistão estiver aqui embaixo já, vai adiantar a combustão começar nesse momento? Não vai, por quê? Primeira coisa, você já está com
Olha quanto você tem aqui de volume aqui, ó. O ideal é que a combustão comece quando você tem um espaço bem pequenininho na câmara de combustão. Por quê? Porque você vai estar pressurizado ao máximo ali. E o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês agora é o seguinte: o momento ideal tem a ver com a posição do pistão. Entenda o seguinte: se você fosse empurrar o pistão para baixo com a sua mão, eu tenho certeza que você não ia escolher o pistão lá embaixo para você empurrar ele. Seria quando ele estivesse mais lá para cima, certo? Faz sentido isso? Agora pensa o pistão aqui no ponto morto superior. Tá aqui, ó, nessa posição. Empurrar o pistão nesse momento aqui também não é inteligente. Por quê? Você está aqui, ó, pistão, biela, tudo alinhado aqui, ó. Você só vai conseguir girar o virabrequim mesmo a partir do momento que ele tiver um pouquinho deslocado, beleza? Lógico que o pistão ele está sempre em movimento, perfeito? Então não tem tanto problema de você liberar energia quando está exatamente alinhado ali, né? Por isso que também tem um deslocamento do pino e tem um milhão de outras coisas para minimizar esse problema de quando está tudo alinhado. Porém, o ponto que eu quero falar para vocês agora é o seguinte: o objetivo da centelha é começar a combustão no momento certo, para que a hora que ela estiver liberando o máximo de energia, o pistão esteja numa posição boa para aproveitar essa energia. O nosso objetivo é fazer com que quando a combustão estiver liberando o máximo de energia, o pistão esteja numa posição ali aonde aquela liberação de energia vai ser aproveitada para gerar torque.